Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. Nosso amado Pai eterno, dirige-nos agora, através do Teu Espírito Santo, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, eu te peço e já te agradeço. Amém. Nosso tema de hoje é a ofensa contra o Espírito Santo. Está em Mateus, capítulo 9, versículos do 1 ao 8. Mateus 9, versículos do 1 ao 8, que diz assim: Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os seus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. Jesus, porém, considerando-lhe os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta, toma-te o teu leito e vai para a tua casa. E levantando, partiu para a sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificavam a Deus que dera tal autoridade aos homens. Então, como uma pessoa pode ofender e cometer erros contra o Espírito Santo? Como? Como uma pessoa pode ofender e cometer erros contra o Espírito Santo? Blasfemar é dizer palavras ofensivas. Também é a pessoa dizer que tem poderes ou direitos que pertencem somente a Deus. Mateus 9, 3. Aqui os escribas estavam dizendo que Jesus estava blasfemando porque Jesus estava perdoando pecados. E pecados só Deus pode perdoar. Só Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E então, essas pessoas estavam ofendendo ali não só Jesus, mas o Espírito Santo que estava fazendo aquele milagre. Nós podemos também mentir para o Espírito Santo. Em Atos 5, 3, Pedro fala para Ananias. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que se mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Então,
Ananias, ele pensava que estava mentindo para Pedro, mas não. Ele estava mentindo para o Espírito Santo, porque a obra que estava sendo realizada, ela estava sendo realizada para a glória de Deus. Ninguém era obrigado a vender suas coisas ou entregar nos pés dos apóstolos, para que houvesse mantimento em toda a casa do Senhor. No versículo 36 e 37 de Atos 4, Barnabé fez isso. Ele fez por livre e espontânea vontade. Ele não foi obrigado. Ele foi trocado pelo Espírito Santo. Ele vendeu tudo que tinha, colocou aos pés dos apóstolos e saiu pelo mundo junto com Paulo, pregando o Evangelho. E depois os dois se separaram e Barnabé continuou para um lado e Paulo foi para o outro. E Ananias, ele queria participar da igreja, mas ele não tinha confiança total em Deus para fazer o que a maioria das pessoas que realmente tinham o Espírito Santo, que tinham Deus como tudo em sua vida, estavam fazendo. E Ananias morreu e sua esposa Safira também mentiu e também morreu. E no versículo 11 de Atos 5, diz que sobreveio grande temor sobre toda a igreja, e a todos quantos ouviram a notícia deste acontecimento. Pode-se também resistir ao Espírito Santo. Em Atos 7:51, diz assim: homens de dura cerviz, incursisos de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizestes vossos pais, também vós o fazeis. E no 52, 53 diz: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram o que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebeste a lei por intermédio de anjos e não aguardaram. Estevão, ele estava falando isso porque ele estava cheio do Espírito Santo. E ele morreu. Ele morreu por falar a verdade. Porque o Espírito Santo dominava sobre sua vida. E ele tinha coragem, intrepidez e não tinha medo de dizer diante de uma multidão a verdade. Vós sois de dura cerviz. Vocês têm um coração duro e vocês resistem ao Espírito Santo. Então é possível resistir ao Espírito Santo. Ele pode também, o Espírito Santo, ele pode ser entristecido. Efésios 4, do 25 a 30 diz: isso fala aos crentes.
Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Isso está falando à igreja. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para a edificação conforme a necessidade, e assim transmitam graças ao que a ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira, e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda a malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, quando fazemos todas essas coisas, mentir, dar lugar ao diabo, furtar, viver amargurado, em cólera, ira, em ofensas, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Quando não perdoamos, nós estamos ofendendo e entristecendo o Espírito Santo. O Espírito Santo também pode ser ultrajado e menosprezado. Hebreus 10, 29 diz isso. E quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e proclamou o sangue da aliança, com a qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Quando nós dizemos que somos cristãos, que amamos a Cristo, que somos servos de Deus e cometemos todos os pecados que a Bíblia diz, nós estamos pisando o sangue de Cristo. Pisando o sangue de Cristo. E ultrajando do Espírito Santo. Que coisa terrível. Às vezes não paramos para pensar nestas coisas, mas é uma coisa terrível. Ele pode também ser apagado. O Espírito Santo, ele pode ser apagado em nossa vida. 1 Tessalonicenses 5, do 15 ao 22, que diz: evitai que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. É isso que a Bíblia nos aconselha. Nós não devemos apagar o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é como os demônios, que tomam o corpo da pessoa e fazem coisas odientas, coisas desprezíveis e envergonham, fazem a pessoa passar vergonha. Mas o Espírito Santo, ele não é assim. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele tem o poder de pensar, de querer e de sentir, que são os poderes que definem uma pessoa. E ele respeita o nosso direito. Ele é nosso guia e nosso consolador. E ele diz, não faça isso, isso é errado. E você diz, não, eu vou fazer porque eu quero, é a minha vontade. E você faz, e você vai receber as consequências de seu erro. E novamente o Espírito vai dizer para você, não faça isso. E você vai continuar sempre temendo e temendo. E um dia você vai apagar o Espírito Santo da sua vida. Eu vejo muitas pessoas que dizem, eu cantava no coral, eu pregava, eu fazia milagres, eu fazia isso, fazia aquilo outro. E hoje eu estou nas drogas, eu estou no alcoolismo, eu tenho uma vida que ninguém merece viver. Isso tudo por quê? Porque primeiro blasfemou contra o Espírito Santo, ofendeu o Espírito Santo, mentiu para o Espírito Santo, resistiu ao Espírito Santo, entristeceu o Espírito Santo, ultrajou e menosprezou o Espírito Santo e apagou da sua vida o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é aquele que veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, como diz João, capítulo 16. E ele pode trabalhar na vida de qualquer pessoa, seja aquele que aceitou a Cristo, aquele que ainda não aceitou, aquele que vai aceitar, e aquele que está tendo a oportunidade para mudar a sua vida. Sim, Deus ama tanto o justo como o injusto. Ele não ama o pecado, mas ele ama o ser humano. Como diz Pedro, Deus ainda não destruiu a terra, porque ele quer que todos os homens se arrependam.
Mas nós, principalmente aquele que é cristão, deve ter muito cuidado, porque disso depende a sua vida e a sua eternidade. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos por nossas vidas, graça te damos por tudo o que tu tens feito no nosso querer, no nosso pensar e no nosso realizar. Queremos te dar graça e te agradecer pelo Espírito Santo ser uma pessoa tão maravilhosa que devemos ter sempre ao nosso lado. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço e já te agradeço. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Amém. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.